Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus: façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Deus criou o ser humano, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu ordem para que ele cuidasse da terra, que ele cuidasse dos répteis, dos bichos, dos animais, dos peixes, está dizendo aqui. Ele deu poder para o homem reinar sobre todos, mas nunca ele deu o poder de reinar sobre outro homem. Ele não disse: e você vai reinar sobre os outros homens que vão, porque vocês vão crescer e multiplicar. Mas Deus não falou isso. Deus disse que o homem tem o direito e o poder de governar sobre todas animarias da terra, todos os animais em geral, seja do alto, seja da água, seja do mar, de onde quer que seja. Deus deu o poder de reinar sobre todos eles e governar, mas nunca deu o poder de governar outro homem. E desde quando o homem colocou no coração a querer manobrar, a querer ser maior do que o outro, colocar os outros sob a sua lei, sob o seu poder, não dá certo. Não dá certo, porque todos os homens são imagem e semelhança de Deus. Temos que viver todos em harmonia, trabalhar junto, em conjunto, trabalharmos em conjunto, todos unânimes no mesmo propósito, como foi no tempo da Torre de Babel. Todos estavam ali no mesmo propósito. Aquela família queriam criar aquela torre para chegar nos céus, mas com o nome da sua família, com todas as pessoas da sua família. Eles deixaram os outros de lado, e Deus ali confundiu as línguas. Então Deus não criou o homem para mandar no outro, não. É para que todos sejam unânimes, junto, trabalhando pelo bem comum, trabalhando por todos. E é isso que Deus quer que os nossos governantes façam. É isso que Deus quer que a igreja faça. Onde tiver um núcleo, onde tiver 2 ou 3, trabalhar todos reunidos no mesmo intuito, na mesma comunhão. Mas o homem, desde o início, Deus não deu nenhum mandamento. O mandamento foi crescer e multiplicar, encher a terra. Pronto, era para ter filhos. E depois ele deu um mandamento quando colocou o homem no jardim do Éden: não tocar e não comer daquele fruto. O fruto que, quando eles comessem, eles tinham conhecimento do bem e do mal. E sabemos que o homem foi tentado, a mulher foi tentada, tentou o homem, e ali já entrou a morte na terra. Não é a morte física, mas a morte espiritual, porque ali eles já não estavam vendo Deus mais. Quando Adão e Eva, Deus veio ao entardecer, que ele vinha sempre no final do dia ver Adão e Eva e conversar com eles. Já não tinha mais como eles veem, porque eles estavam nus, eles estavam mortos para Deus, né? Sabemos que Deus, desde o início, Ele quer resgatar o homem, porque o homem morreu para Ele, morreu espiritualmente para Ele, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e Ele morreu. E desde esse início Deus luta para resgatar o homem, para fazer o ser humano como ele voltar a ser como ele era antes.
E Deus ali viu que o homem só multiplicava, mas multiplicava também as suas iniquidades, multiplicava também o seu pecado, o seu domínio sobre o outro, né? A ganância, a inveja começou ali de Caim mais Abel, né? E a ganância e a inveja foi se multiplicando. As coisas malignas foram se multiplicando na terra. E sabemos que Deus destruiu o primeiro mundo, as primeiras pessoas na terra, com água. Já conhecemos o dilúvio no tempo de Noé. Deus destruiu todos, mas só Noé, o apregoeiro de Deus, o único que creu verdadeiramente em Deus, Deus salvou a ele, sua mulher e seus filhos e suas noras. Só 8 pessoas se salvaram no primeiro mundo. Já conhecemos a palavra. Daí por diante, Deus pensou que tinha eliminado o mal na terra, mas dos filhos mesmo de Noé começou novamente a destruição, o pecado se multiplicando, se multiplicando e se multiplicando. Sabemos que Deus, no início, Deus nunca tinha dado mandamentos, só aquele de crescer e multiplicar, só aquele de não tocar no fruto nem comer, mas eles desobedeceram, comeram o fruto e desobedeceram. Deus não queria mandamentos, Deus não queria mandar o homem para a terra, fazer o homem viver na terra, dizer não, isso aqui eu não posso porque Deus disse, porque isso, não, ele não queria isso. Ele queria que todos os homens fossem com o coração dele, tivessem o coração dele, todos trabalhassem unânimes, né? Amando uns aos outros, repartindo o pão com aquele que não tem, cuidando dos mais fracos. Deus fez isso, Deus queria isso. E sabemos que ele viu que o mundo só estava aumentando a iniquidade, a desordem na terra. Ele ali procurou um povo, ele ali separou um povo para ele, um povo que veio da descendência de Abraão, já conhecemos. E Deus viu ali em Abraão algo de justiça, e Deus chamava Abraão ali de meu amigo. Ele diz: como eu posso esconder do meu amigo o que eu vou fazer? Eu não escondo nada de Abraão. É tanto que a terra foi se multiplicando, a iniquidade, e sabemos que Sodoma e Gomorra foram destruídas com enxofre que veio do céu, pegando fogo dos céus com enxofre, queimando toda aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Sabemos que quando Deus ia ali destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou com Abraão. Só com Abraão Deus falou, porque ele era amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Ande na palavra, ande nos mandamentos do Senhor. E ali Abraão chegou diante de Deus e disse: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir os 50 justos com os injustos? Deus disse: não. Se tiver 50 justos, eu vou salvar os 50 justos. E ele foi diminuindo, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, né, foi diminuindo. E ali Deus disse: não, se tiver 1, eu vou salvar Abraão. E ali Deus manda os anjos do Senhor na casa de Ló, que era sobrinho de Abraão, que estava em Sodoma, morava em Sodoma, e ele foi lá resgatar essa família, não por causa da família, mas por causa de Ló, que diz que era um homem justo. Portanto, Deus é justo. Ele mandou os anjos salvar o justo que tinha lá com a sua família. E eu tiro uma lição nisso, que sempre Deus salva a família de alguém que é justo. Deus salvou a família de Noé porque Noé era justo. Deus salvou a família de Ló porque Ló era justo. Então vamos analisando. E foi Deus ali se manifestou a Abraão, disse: a terra já se encheu de pessoas, já encheu-se de iniquidade, eu vou salvar Abraão, essa família,
para que eles possam viver como eu quero, para que eles possam viver como eu quis que todos os homens vivessem, para que através deles eu possa mostrar que eu sou Deus, que eu sou o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. E ele escolheu Abraão. Sabemos que muitos já falam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono do universo. Ele é aquele que nós não chamávamos pelo seu nome, mas Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus por Cristo Jesus. E sabemos que Deus escolheu aquela família. Lendo a Bíblia, nós temos toda a direção, todas as histórias do povo de Deus. Mas aquele povo continuava, na iniquidade, na inveja, no orgulho, na prepotência, destruindo os seus próprios irmãos, seus próprios familiares, que eram tudo familiares, E sabemos quando Moisés foi escolhido desde o ventre para libertar o seu povo que estava cativo no Egito, levantou-se ali Coré, do mesmo povo de Deus, quando vinham do Egito, passando ali pelo deserto, levantou-se ali Coré e disse para os seus outros irmãos, seus outros parentes e amigos, disse: não é bem assim não, Deus não só fala com Moisés não. Você vê que Deus fala conosco, porque teve vez que Deus veio numa nuvem e bradou e falou com todos. Ele disse: então, Deus fala com todos. E Deus nunca fala com todos, gente. Alguns sim e alguns não. Ele tem, eu não sei qual é a escolha de Deus, mas sei que Deus fala com uns e com outros não. E ali Moisés falou: Deus, o Coré disse que o Senhor fala com ele também, que não precisa mais atender as minhas leis, as minhas palavras, que o Senhor fala através de mim. Ele disse: então manda Coré se reunir com os seus amigos, parentes, todos os seus familiares, todos os amigos, todos os que creem que eu falo com todos. Manda se reunir de um lado e manda os que acreditam que eu falo com você do outro. E ali foi a divisão. Quando se juntou todos, que Moisés clamou, o Senhor abriu a terra e fechou, e engoliu Coré e todos os que acreditavam nele e toda a sua família. O que eu tiro daqui? Que assim como Deus salvou Noé e a família, assim como Deus salvou Ló e a família, Ele nos salva com a nossa família. Família é pai, mãe e irmão. Ele salva com a nossa família. Quando tem alguém que verdadeiramente dá ouvido à voz do Senhor e cumpre, não é só ouvir, é ouvir e praticar. E sabemos que Coré foi ali destruído com todos. Deus tirou aquela iniquidade, tirou aqueles duvidosos, aqueles invejosos, que se sentiam o máximo, dizia que Deus também falava com eles. E foi indo, Deus foi dando mandamentos. Deus não queria que ninguém entrasse em pecado, mas o povo começava a pecar, continuava pecando, fazendo adorações a bezerro de ouro, fazendo tudo que era errado diante do Senhor. E ali Deus deu a Moisés os mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos do Senhor, que até hoje eles estão válidos, para anunciar ao povo, porque vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo e aquilo outro, porque senão vão morrer. É tanto que o povo desobedecia a Deus, desobedecendo ali, Moisés também, vinham as cobras e mordiam eles e eles morriam.
Moisés clamou a Deus e disse: Senhor, as cobras estão matando o povo. Mas matando o povo por quê? Porque o povo desobedeciam a Deus. Deus diz assim: faz uma estátua, uma imagem de uma cobra de bronze e leva com vocês. Cada vez que uma cobra morder um filho de Israel, você manda olhar para essa cobra, que ele vai sarar. É tanto que o veneno da cobra hoje trata os que foram mordidos da cobra. Com a mesma cobra, com o mesmo veneno, é tratado o soro antiafídico que falam, né? Então foi desde o início por causa dessa cobra. E sabemos que esse povo só em desobediência, não atendendo os mandamentos do Senhor. E Deus disse: olha, aquele que pecar, vocês têm que tirar de dentro de casa, tirar o seu próprio filho, a sua própria filha. Pecou, tira de dentro de casa e coloca no meio da rua e manda os anciões matar apedrejado. A mulher que for pega em adultério também será apedrejada na frente de todos. Porque Deus queria tirar o pecado. Deus queria tirar os que se desviam. Isso ao longo de muitos anos. E Deus viu que não tinha jeito, era só morte, era destruição, mas o povo não acreditava, o povo ia mudando os seus gostos, os seus pensamentos. Um dizia: olha, eu fiz isso, mas não morri não. Eu fiz aquilo, mas estou vivo. Só que para o mundo está vivo, mas para Deus está morto, né? E Deus lutou. O mundo tem, nem sei, milhões de anos, não sei, o mundo, a terra, todos os astros, tudo que Deus fez. Não sabemos a quantidade de anos que tem o mundo. Mas há 2024 anos atrás, Deus mandou o único resgate. Deus mandou o resgatador, aquele que nos reconciliou para Ele. Deus fez de tudo. Deus fez de tudo, mas não teve jeito. Ele teve que enviar o seu filho para nascer de uma mulher, para nascer da Virgem Maria, para viver aqui no mundo sobre a carne, né? Na carne, para cumprir todos os seus mandamentos, que só assim, ele sendo um justo perfeito, ele poderia sim morrer pelo pecado de todo mundo. Sabemos que Jesus Cristo, quando estava bem perto, na última oração que ele fez antes de ser preso, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele ainda estava com os discípulos, ele falou assim: se eu for, olha, eu vou para o Pai. Se eu for, eu vos prepararei morada, e eu venho buscar a vós para mim mesmo. Se eu for. Por que ele falou se eu for? Tem pastor que diz assim: essa palavra está errada, Jesus não disse isso. Jesus disse. Por quê? Porque ele ainda tinha assim uma ilusão, que na hora que ele dissesse: Pai, afasta de mim esse cálice, que Deus ia afastar o cálice da morte pelos pecados que ele veio para cumprir. Porque aqui ele estava de carne e osso como nós, sentindo todas as paixões do mundo, sentindo todas as investidas de Satanás levando ele lá no pináculo do templo e mostrando: joga-te daqui abaixo, porque os anjos do Senhor, Deus dará ordem aos anjos para te resgatar.
Tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e faz ela virar pão. Jesus disse, nem de pão viverá o homem, né? E foi tentado por Satanás. E Jesus, no último dia, no último momento, ele pediu a Deus, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que ele ia sofrer demais. Mas Deus, tão somente, diz a palavra em Isaías 53, verdadeiramente Deus se alegrou em moer o seu próprio filho, o seu único filho. Ele moeu ele ali, e pelas suas pisaduras, seus machucados, que ele foi machucado muito, nós fomos sarados. Pelas suas enfermidades que ele levou toda a enfermidade, toda a doença, todo o castigo do mundo inteiro. Cristo, o Filho do Deus vivo, a nova aliança. Jesus é a aliança entre Deus e nós, porque Jesus é filho do homem, como ele se dizia, que era o filho de Maria, mas o Espírito era de Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. E ali ele sofreu toda aquela situação, e diz que Deus mesmo se afastou, sim. Deus se afastou dele, sim, porque ele estava com todos os pecados do mundo naquele momento. E onde o pecado está, Deus não pode estar. Deus é luz, Deus é santo, ele não pode estar nem perto do filho dele. Ele não pôde mais ficar, porque o filho dele estava cheio de todo o pecado do mundo. E Jesus, quando ressuscitou e voltou aos seus discípulos, passou uma faixa de 40 dias se apresentando aos seus discípulos, mas quando ele foi subir aos céus, ele disse, ide e pregai essas boas novas, pregai essa palavra do Evangelho, essa história para todo mundo, porque quem crê e for batizado será salvo. Gente, é quem crê e for batizado será salvo. Mas espera aí, e tem pessoas que não crê dessa forma, não foram batizados, mas são salvos. Por quê? Porque Jesus já levou o pecado. São salvos pessoas que andam na retidão, que andam até hoje nos mandamentos do Senhor, pessoas que o reino de Deus já está dentro dele, como Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então tem pessoas que o reino de Deus já está dentro delas, tem pessoas que já nasceram com o reino de Deus dentro delas. Então não se incomode porque aquele não quis se batizar, não sei, mas são pessoas que vão chegar naquele grande dia. Como Jesus disse, tem muitos que estão na igreja e não são salvos, tem muitos que se batizaram e não são salvos. Jesus disse, olha, tem muitos que estão em Israel, mas não são israelitas. Então não é o caso, eu venho à igreja 5 vezes na semana, mas não é o caso de ficar dentro da igreja e sair daqui e fazer tudo errado. Não. Pode não deixar de vir para a igreja, mas andar como Jesus andou. A retidão do Senhor, o reino de Deus tem que estar dentro de nós, porque o reino é justiça e amor. Se nós andarmos em justiça e amor, ainda que não nos batizamos, nós somos salvos sim, porque Jesus já se manifestou nesse mundo para nos resgatar para Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui que muitos vão deixar até de me amarem, de gostar de mim. Muitos vão dizer que eu estou colocando heresias, mas eu não estou colocando heresias, porque eu sei. Há 3 semanas atrás, Deus falou comigo grandemente. Eu não quero você olhando essas coisas. Claro que eu não olhava coisa na internet, não é coisa de prostituição, de coisa errada, coisa ruim, não. Mas eu gostava muito de ver aqueles vídeos, né? As pessoas apontando um político, o outro, e eu estava vendo aquelas coisas erradas lá. Estava escrita em muitos
os canais, e até entrava nos canais e ali falava o que eu sentia, mas Deus disse: olha, eu não quero você colocando os seus olhos nessas coisas assim, porque quem eu escolhi está lá, e você tem que ficar na sua. Eu te quero santa, teus olhos têm que ter santidade, tua visão, teus ouvidos, tua cabeça, teu corpo tem que ser santo para mim. Então deixa. E eu vejo o quê? Vejo alguma coisa dos governantes, mas eu vejo o que está acontecendo, as leis, o que estão fazendo para o nosso país. Claro, isso aí não é pecado, eu vejo, mas as coisas que eu via antes, eu não estou vendo mais, porque Deus disse: tu és santa, teus olhos são santos, teus ouvidos são santos, não veja mais isso. E eu coloquei isso em prática. Eu coloquei isso em prática já tem 3 semanas. Mas essa semana, Deus me falou algo que eu sei que ninguém vai querer mais me ouvir, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, porque eu vou falar o que Deus falou comigo. Eu passei 12 anos da minha vida antes do Evangelho, e mesmo indo na igreja assim, né? Nos domingos eu ia assim na igreja cristã de crentes, mas eu passei 12 anos no kardecismo de Allan Kardec, e ali eles me ensinaram o que eu aprendi, que nunca esqueci, foi que existe a reencarnação. Muitos vão deixar de me ouvir, mas eu não estou nem aí, não, vou falar a verdade. A reencarnação, eles me ensinaram que há bilhões de pessoas no plano espiritual querendo se reencarnar na Terra, e muitos não têm chance. É uma fila quilométrica. Tem nomes escritos na fila quilométrica para chegar o dia de reencarnar na Terra. Eles me falavam isso. E isso eu sempre tive comigo, que acreditava, mas depois que eu recebi o Evangelho, eu deixei tudo para lá. Mas essa semana, creia quem quiser crer, acredite quem quiser acreditar. Eu não estou fazendo aqui heresias, não. Eu estou falando o que Deus disse no meu banheiro. Essa semana eu tomando banho, e Deus falou comigo: aquilo que tu ouvisse há mais de 30 anos atrás é verdade, porque há 2024 anos atrás, quando eu matei o meu filho na cruz do Calvário, naquele tempo, ele foi, como está escrito, pregar as almas que estavam presas. Não está escrito na Bíblia que Jesus foi e pregou para os espíritos em prisão? E Deus falando comigo, eu fiquei maravilhada. Ele disse: o meu filho foi lá e pregou aos espíritos que estavam na prisão, desde a consumação do mundo, desde o início de todos que morreram estavam lá na prisão, até os que morreram no dilúvio, até os que morreram em Sodoma e Gomorra, todos estavam lá na prisão, e Jesus Cristo foi lá e pregou para eles, e é eles que estão esperando a reencarnação, porque a partir daquele dia que Jesus foi lá, ressuscitou e foi lá, pregou para eles, é assim que eles estão na fila, desde quando Jesus morreu por nós. Todos estão reencarnando, já tem 2024 anos, estão reencarnando na terra, conforme a fila que Deus quer. E esse tempo agora que Jesus disse em Mateus 24, quando tiver rumores de guerra por todos os lados, a tecnologia aumentando, a ciência se multiplicando, o pai matando o filho matando o pai, o amor se esfriando na terra, é o princípio das dores, o começo do fim.
Até os cientistas falam que o Apocalipse é real, é verdade. Até os cientistas estão acreditando que o Apocalipse já está no começo, nós já estamos vivendo o Apocalipse. E é verdade. O Apocalipse de Jesus, dito para o próprio Jesus, dito ali para João na ilha de Patmos. Já estamos nesse Apocalipse. E nós somos os últimos reencarnados na Terra. Está acabando a fila de reencarnação na Terra. Nós somos os últimos. E aquele que crê verdadeiramente, como Jesus disse, vai para todo mundo e prega. Quem crê e for batizado será salvo. Crê e for batizado, deixar as suas práticas mundanas, as suas práticas malignas. Aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que roubava, que falava mal dos outros, que tinha ódio, que tinha rancor, não tenha mais. Ande como eu andei, pegue a sua cruz da justiça e do amor e me siga. Peçam o reino de Deus. E são poucos, Jesus disse, são poucos. A porta é estreita, são poucos os que vão entrar por ela. Então, esse é o Evangelho de Cristo. Já está acabando o tempo da última reencarnação dos seres humanos na Terra, quando Deus vai destruir